Uma pergunta: será que um artista visual deve ter obrigatoriamente formação acadêmica? Adquirir conhecimentos básicos como desenho, pintura, perspectiva, claro, escuro, profundidade, volume, proporções, técnica, estética, poética, filosofia, história da arte? Isso pode ser bem relativo. A princípio, quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento, repertório, informações podem dar mais suporte, sustância, força, consistência e estrutura ao trabalho artístico, à trajetória do artista. Porque um trabalho artístico se sustenta além do trabalho em si, além da obra em si, no discurso, no argumento, que é fundamentado no conhecimento e dá suporte ao pensamento artístico. Alguns artistas, talvez a maioria, se estruturam e fortalecem no conhecimento. No entanto, qual é a verdadeira essência da arte? Alguns artistas buscam esse caminho do conhecimento, do estudo e do aprimoramento, porque é um impulso natural, espontâneo, prazeroso, é uma necessidade vital. E aos poucos vão criando e solidificando suas carreiras. Outros buscam diferentes caminhos, num processo de autoconstrução, não tão natural assim e não tão espontâneo assim. Talvez até um pouco forçado, com o objetivo e a pretensão de se tornar artista. Há quem possa entender esse processo até como artificial. E vemos muito disso, artistas fabricados. Isso existe em todas as áreas. E poderíamos estender esse assunto com todas as suas variáveis, mas, no entanto, no momento, eu deixo em aberto para você pensar. Mas por que a busca por uma carreira artística, em especial na atuação e na música, é tão almejada? Porque existe uma aura de glamour, uma associação com fama e fortuna. E isso é muito atraente. E da mesma forma com o jogador de futebol, por exemplo. Mas precisamos considerar que, seja em que área for, seja com os objetivos que forem, existem realidades bem diferentes. Para alguns, o mundo parece se abrir e para outros é bastante difícil, sofrido e infrutífero até. Oportunidade, reconhecimento e retorno financeiro nem sempre são compatíveis com o valor artístico. Pense na situação dos artistas de rua, seja músico, ator, acrobata, pintor, desenhista, artesão, tem muito artista valoroso ali. Pense na coragem, no desprendimento, na entrega, no desafio, no amor desses artistas pela arte. Todo o nosso respeito a esses artistas. Mas é preciso dizer que a arte é muito mais do que um rótulo. A verdadeira arte é muito mais nobre e profunda do que um rótulo, um título, fama, grana. Transcende essa superficialidade. Porém, nem todo esforço traz os resultados desejados pelo artista. Haja visto a história a nos comprovar.
Diferente de qualquer outra profissão, onde o graduado sai com um diploma, um título que o habilita a seguir uma profissão X, o artista, se não tiver a essência, a alma, estrutura, muita determinação e também um pouco de boa sorte e oportunidade, seja artista visual, ator, músico, bailarino, etc., não lhe bastará diploma algum. Ou seja, um título não garante nada. Quem segue o caminho da arte atende a um chamado sem garantias. Há que se provar e há que se provar a cada instante. O músico, por exemplo, terá que provar na sua performance no palco. E é isso que conta no final. Se ele não executar bem o seu instrumento, de nada lhe valerão títulos, graduação, mestrado, doutorado. Pode valer sim na área acadêmica, porém não como músico performático. Um músico de orquestra, por exemplo, passa por testes e testes até ser aprovado e deverá manter o nível sempre. De nada valerão todos os títulos e todos os cursos que ele frequentou. Só um parênteses. Para quem não sabe, o estudo da música, do instrumento, é diário e constante. É para a vida toda. Enquanto pessoas normais curtem passeios, viagens, festas, lazer, etc., o artista, em geral, abdica de muita coisa. Ele estuda, treina e trabalha diuturnamente, horas e horas, geralmente sem salário garantido no fim do mês. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o conhecimento é importante e me refiro ao conhecimento formal, acadêmico. No entanto, não é suficiente. Há casos, inclusive, em que não é necessário ou, em alguns casos, até atrapalha. Uau! Parece confuso agora, né? Mas calma. Há casos em que até atrapalha, por quê? Porque macula a personalidade do artista, pode tirar o brilho, a identidade, especialmente se nos referimos ao artista popular, o artesão, o artista ingênuo ou naif, cuja maior riqueza está na espontaneidade, na liberdade criativa, sem regras e dogmas acadêmicos. O que lida com as coisas da cultura, da sua terra, do seu povo, onde o que conta são as vivências, o conhecimento empírico, as memórias. Sabia que existem excelentes músicos do mais alto nível, consagrados mundo afora, que não possuem nenhum conhecimento teórico musical? Não leem uma única notinha na partitura, não destrincham a estrutura de um acorde. Por quê? Ou porque não quer mesmo, ou não se propõe a. Ou talvez ache que poderia afetar negativamente de alguma forma. Mas são exímios instrumentistas e compositores, com carreiras sólidas e consagradas. Mas também existem os músicos que dominam todo o conhecimento musical, escrita, leitura, composição, arranjo, tudo, e são igualmente bons e reconhecidos e considerados. Viu como a coisa
é relativa são os mistérios. Há que se pensar nisso, porque existem artistas e artesãos que se forjam, se estruturam de outras formas, sem o suporte do conhecimento formal, e sim e apenas num fluir natural, espontâneo, por vezes sem nenhuma pretensão. Há casos em que o artesão / artista manifesta uma habilidade inata, desenvolvida natural, espontaneamente, desde criança. Então, o que conta no final não são títulos ou rótulos. O que conta é o olho de artista, a alma de artista, a essência, a identidade, a personalidade, a poética, a verdade, que podem ser impulsionados, sim, com e através do conhecimento. Os artistas, em geral, têm a consciência naturalmente expandida e em constante expansão, fluindo espontaneamente, enquanto outros precisam e podem trabalhar isso. Na verdade, todos nós temos essa capacidade e eu insisto nisso. Todos nós temos o que eu chamo de olho de artista, que é a capacidade de ver além da casca, a capacidade de transcender a camada superficial, ver o mundo, a vida poeticamente.